Mateus 3, no versículo 1, diz assim: Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Amém? Vira uma página aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 4, no versículo 17, diz assim: Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Então, nós vemos, amados, que tanto João Batista como Jesus, eles iniciam a sua mensagem com um chamado ao arrependimento, com uma convocação ao arrependimento. Amém? E eles dizem: olha, se arrependam porque o reino dos céus está próximo. Isso me mostra, queridos, que arrependimento é a porta de entrada para o reino. Amém? Arrependimento é a porta de entrada para o reino. E eu ouso dizer, queridos, para você, que sem arrependimento não há salvação. Todos querem a salvação. Quem aqui não quer ser salvo? Alguém aqui não quer ser salvo? Não, todos querem a salvação, amados. Todos querem ser salvos. É bom ser salvo. Salvação é a parte boa do pacote, não é? Que Jesus trouxe para nós. Mas João Batista, ele começa a sua pregação e ele é o que prepara o caminho. E depois vem aquele que é o caminho. E depois vem aqueles que estão anunciando o caminho. Porque se você lê em Atos 2, a primeira pregação de Pedro, ele olha para o povo e diz: se arrependam, porque o reino de Deus está próximo. E eu acho que a gente está precisando falar um pouquinho mais sobre arrependimento. Né? Falei sobre isso na minha matéria. Cadê meus alunos queridos e amados? Que eu amei estar com eles naquele tempo precioso. A gente falou sobre isso, talvez umas 2 aulas, não é? Mas já vai falar um pouquinho sobre isso. Aqui, nesse pouco tempo que nos resta, que temos aqui, às 17 horas. Deixa eu te falar, gente, sem arrependimento não tem salvação. E ao longo da jornada, porque existe o arrependimento para você entrar no reino, mas ao longo da sua jornada no reino, ao longo da sua jornada como cristão, sem arrependimento pode-se perder a salvação. Então, sem arrependimento não há salvação. E ao longo da jornada, queridos, sem arrependimento, quando nós falhamos, quando nós erramos, é possível, não é tão fácil, perder a salvação. E Deus te ama tanto que me trouxe aqui para falar sobre esse assunto nessa tarde. Amém? Para a gente refletir um pouquinho sobre isso. O que é arrependimento, Leilane? Então, nós vamos falar hoje. Cadê o tema? Pode jogar aí. Arrependimento e juízo. Olha que coisa boa. Você está animado? Você devia ficar mais animado. Hebreus 6 fala que são 2 doutrinas básicas do cristianismo. Ou seja, coisas que a gente devia saber assim, já de cor e salteado, e devia fazer parte da nossa vida. O que é arrependimento, gente? Arrependimento vem da palavra grega metanoia. E metanoia, um termo que está bem na moda, não é? Hoje em dia. E ninguém criou a metanoia. Metanoia já é uma palavra grega que tinha na Bíblia, tá certo? E que já existia essa palavra, e Jesus traz essa palavra para o Novo Testamento para falar sobre arrependimento. Então, arrependimento significa metanoia e significa mudança de mente, mudança de propósito, uma virada, mudança de direção, uma nova rota, uma visão completamente alterada da vida e do comportamento. E também uma decisão, diga decisão, de acreditar, pensar e agir de modo diferente. Arrependimento não é emoção, não é um sentimento. Arrependimento é uma decisão. Eu quero e eu vou mudar de vida. Eu quero e eu vou viver uma vida agora que agrade a Deus. Eu quero e eu decido abandonar todas as práticas que eu cometia no passado e que desagradavam ao Senhor. Então, eu decido me arrepender e decido mudar. Então, arrependimento tem a ver com o quê? Mudança. Amém?
Então, hoje em dia, queridos, as pessoas todas querem a salvação. Eu estava conversando com meu esposo ontem, eu falando, você sabe que fulano de tal casou? Uma pessoa muito conhecida aí. Ele falou, não era casado, não? Eu falei, não sei, não conheço muito bem, mas foi o comentário aí que casou. Eu só ouvi todo mundo falando que esse homem casou. Aí ele falou assim, mas eu achei que já fosse casado, porque vivia como casado. Mas diz que é crente. Diz que é crente e vivia como casado. Então, a moda isso. Então, a moda, não é? Todo mundo quer a salvação, não é? Agora eu sou crente, agora eu sou cristão. Mas eu continuo vivendo nas mesmas práticas antigas. Eu sinto dizer, queridos, não houve salvação. Salvação implica arrependimento. Salvação implica mudança. Deixar para trás práticas antigas que desagradavam a Deus. Amém? Leilane, mas eu acho que você está desatualizada, porque nós temos a graça. Deus é Deus maravilhoso, Deus é Deus de compaixão, Deus é Deus de misericórdia, então tem a graça dele. Eu posso dizer que sou cristão e continuar vivendo uma vida de pecado. A graça de Deus me sustenta a isso. Não, queridos. A graça de Deus é o poder dele que te capacita justamente a não pecar. Você quer ver comigo? Vai lá comigo em Tito. Glória a Deus. Tito no capítulo 2, no versículo 11. Diz assim, porque a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa presente era. Então a graça não é uma autorização para pecar. A graça de Deus, pelo contrário, nos orienta a vivermos em santidade. Lá em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 16, talvez seja um dos textos que eu mais ame na Bíblia, fala que nós podemos nos achegar com confiança diante do trono da graça, para que possamos receber misericórdia e graça, que é o poder que nos ajuda na nossa necessidade. A palavra graça vem do grego charis e significava o poder dado pelos deuses a alguém para fazer algo que na sua própria força não conseguiria fazer. E aí o apóstolo Paulo vem e traz esse termo para o cristianismo e dizendo, olha, existe graça sobre a vida de vocês. Existe graça que ajuda vocês, que socorre vocês na necessidade. A graça é o poder de Deus que te capacita naquilo que na sua própria força seria difícil de fazer. Existe uma área de fraqueza na sua vida, Leilane, desde a minha infância e adolescência, eu tenho problemas com pornografia, eu não consigo deixar isso. Deixa eu te falar, existe uma graça que te capacita a largar isso, a abandonar isso. O apóstolo Paulo, ele diz, não receba em vão a graça de Deus. A graça está disponível para nós, para nos capacitar a viver uma vida santa, para nos capacitar a viver uma vida sem pecado, para nos capacitar a nos arrependermos e deixar para trás práticas que desagradam a Deus. Amém? Mas lá em Romanos 5 fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu sempre achei que esse texto estava dizendo que eu podia pecar bastante, que quanto mais eu pecasse, mais graça tinha. Tem gente que está interpretando dessa forma. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quanto mais eu peco, mais graça de Deus, mais graça Deus exerce na minha vida. Vocês estão de brincadeira, minha gente? Pelo amor de Deus, vocês não. Quem sustenta uma coisa dessa? Não, amados, é assim, olha, na área da tua vida em que abundou o pecado, aquela área difícil, que você não era flor que se cheirasse no passado,
Nessa área hoje superabundou a graça. Para te capacitar a permanecer firme. Porque a Bíblia fala que não nos sobrevém tentação que não possamos suportar. Deus conhece a nossa estrutura. A Bíblia diz, não nos sobrevém tentação que não possamos suportar. Para cada tentação que chega, existe uma graça que te capacita a permanecer firme, que te capacita a permanecer de pé, que te capacita a não cair em adultério, que te capacita a não cair em pornografia, que te capacita a não ir para a cama com a sua namorada, porque isso é pecado também. Ah, Lama, você está muito antiquada. Deus não se modernizou nessa área, não. E aquilo que está na palavra, queridos, não muda. Entende? Então, amados, isso é muito sério. Porque um dia todos nós compareceremos diante do Senhor. Um dia todos nós compareceremos diante do tribunal do Senhor. Você sabia disso? Isso é algo acerca de que nós devemos pensar. Porque existe uma eternidade. Onde passaremos essa eternidade? E como passaremos essa eternidade? Vai ser determinado por aquilo que fizermos aqui na terra, nessa vida que Deus nos deu. E isso é tão sério, se a gente parar um pouquinho para pensar um pouco sobre isso. Onde você vai passar a eternidade? Como você passará? Vai depender desses poucos anos de vida que nós temos aqui nessa terra. Então, amados, está na hora da gente parar de ficar dando volta na mesma montanha. E eu não falo só apenas de pecado, mas eu falo de pedras no caminho, de coisas que você tem carregado, às vezes amargura, rancor, inveja, timidez que te impede de obedecer àquilo que Deus tem para a tua vida. Vitimismo e tantas coisas que às vezes nós estamos rodando ao redor dessa mesma montanha, mas um dia todos compareceremos diante do tribunal de Deus e prestaremos contas a Ele. Essa palavra prestar contas significa apresentaremos a Ele um relatório acerca da nossa vida. Se você tivesse que hoje apresentar a Deus um relatório acerca da tua vida, como seria esse relatório? Essa palavra, queridos, não é para nos trazer condenação, não. Mas é para nos trazer um alerta. Porque é necessário, é maravilhoso pregar sobre qualquer outro tema em que você estaria aí vibrando e pulando da sua cadeira. Mas esses assuntos que nos trazem a reflexão são necessários para avaliarmos como eu estou vivendo a minha vida. Que tipo de vida que eu estou vivendo? Porque esse tempo aqui vai passar, mas um dia não tem escape. Todos compareceremos diante dele. E o que queremos ouvir da parte dele, eu quero ouvir, servo bom e fiel, não é? Está aqui o seu galardão. O que você quer ouvir da parte do Senhor? O que você quer ouvir da parte do teu Pai? Deixa eu te falar, não vale a pena viver uma vida de qualquer jeito. Viva uma vida com peso de eternidade. Faça aqui na terra aquilo que tem peso de eternidade. Aquilo que vai afetar a tua eternidade. Alinhe as motivações, as intenções do teu coração. Se tem alguma coisa desalinhada nessa tarde, essa é a tarde de alinhar. Porque nada ficará encoberto diante daquele que julga as nossas intenções e motivações do nosso coração. Então, às vezes, você não está nem andando, vivendo em pecado, mas as coisas que você está fazendo, às vezes, até para o Senhor, está fazendo com a motivação, com a intenção errada. Tudo isso nós devemos analisar, nós devemos avaliar. O apóstolo Paulo, ele sempre dizia, examine o homem a si mesmo. Examine a si mesmo. Às vezes, somos rápidos em examinar o outro. E talvez eu estou pregando essa palavra e você está pensando no seu vizinho. Nossa, que palavra boa para ele. Não, essa palavra é boa para você. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Deus é bom. Você está recebendo algo da parte do Senhor nessa tarde? Vamos comigo lá em João, no capítulo 8. João 8,3 diz assim, os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério, forçaram-na a ficar em pé no meio de todos e disseram a ele, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério.
Assim sendo, Moisés, na lei, nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu, que dizes a este respeito? Nós conhecemos esse texto em que Jesus fala que quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, e eles saem. E aqui no final, no versículo 10, diz assim: quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais, além da mulher, disse a ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: nem eu te condeno. Podes ir e não peques mais. E não peques mais. Sabe, queridos, a mensagem é: venha como está, mas não pode ficar como está. Vem do jeito que está, com as cacarecas, com os pesos, com as coisas erradas, mas vem, se entrega a Ele, deixa o sangue te lavar e se arrepende. E arrependimento é mudança. Vem como está, mas vá e não peques mais. Vai comigo em Atos 17. Aleluia. Atos 17, no versículo 30. Diz assim: em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria ou ignorância em algumas versões. Mas agora ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, cheguem ao arrependimento. Porque determinou um dia em que julgará o mundo com o rigor de sua justiça, por meio do homem que para isso estabeleceu. Amém? Então, o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo, é necessário que todos, em todos os lugares, ele disse, houve um tempo da ignorância em que Deus não considerou isso, mas agora é necessário que todos, em todos os lugares, se arrependam, mudem de vida, mudem a sua conduta, alinhem a sua conduta à palavra de Deus, porque há um dia designado pelo Senhor, em que todos serão julgados por aquele que é o nosso juiz, o Senhor Jesus Cristo. Então, um dia todos nós estaremos diante dele, queridos. E seremos julgados pelo quê? Por aquilo que vivemos, por aquilo que fizemos enquanto estivermos aqui na terra, enquanto estávamos aqui na terra. Amém? E o tempo, queridos, é agora. Lá em Hebreus, no capítulo 6, Hebreus capítulo 6, ele vai falar sobre as doutrinas básicas. E aqui no verso 2 ele diz assim, da instrução acerca de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Diga, juízo eterno. Quem aqui já entrou com uma ação na justiça? Já teve a sentença da sua ação? Alguém já teve uma sentença? Você precisou... Você ficou insatisfeito? Alguém já ficou insatisfeito com uma sentença que recebeu? Olha lá, o irmão ficou, o Diogo ficou, você também, meu amor. Alguém recorreu dessa sentença que recebeu? Vejo ali. Foi mudada a sua sentença, meu filho? Não. Eu trabalho no Poder Judiciário, né? E assessorando juízes em elaborar minutas de sentenças e decisões e despachos. E a gente é o chamado Poder Judiciário de primeiro grau. Qualquer sentença que aquele juiz profira, você pode recorrer se você não gostar, se você ficar insatisfeito. E, diferente do nosso irmão ali, que não teve essa sorte, mas pode ser mudada a sua sentença, não é? Aquela sentença daquele juiz não é o fim. Outro juiz, de uma hierarquia maior, pode analisar o seu caso, entender diferente e julgar de uma forma diferente. Mas a Bíblia fala, queridos, sobre uma coisa chamada juízo eterno. Está se referindo a sentenças eternas. Sentenças que nunca mais serão mudadas. Uma sentença que nunca mais será mudada. Uma sentença que será irrecorrível. Liberada pelo próprio Deus ao nosso respeito. E que vai determinar como
e onde nós passaremos a nossa eternidade. E é tão forte a gente pensar sobre algo que nunca vai mudar. E quando chegarmos lá, não vai ter mais jeito de mudar. Mas o momento de você mudar algo é aqui e agora. O dia é hoje, o momento é agora. O momento de analisar a nossa vida e de alinhar a nossa vida à vontade do Senhor. E vivermos uma vida santa e nos arrependermos daquilo que temos feito que desagrada ao nosso Pai. Arrependimento é necessário para a salvação e também na nossa caminhada. Sempre que percebermos que saímos da rota, é necessário haver arrependimento. Deus nos chamou para vivermos uma vida santa aqui nessa terra. Amém? Em Hebreus, ainda em Hebreus no capítulo 10, antes disso, vamos lá, segura aí Hebreus 10, mas antes disso, vamos lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10. Segunda Coríntios 5:10 diz assim: porque todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece, em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Então diga assim, todos nós um dia compareceremos diante dele. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 10, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce, e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce, utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será manifesta, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Amém? Eu pergunto a você, eu pergunto a mim mesma, para que nós possamos refletir nessa tarde, como nós estamos edificando a nossa vida aqui na terra. Quando estivermos diante do Senhor e as nossas obras forem provadas pelo fogo, elas permanecerão como algo que foi edificado de forma valiosa, com ouro, com prata, com pedras preciosas, ou elas serão desfeitas, porque foram feitas de feno, de palha, de madeira, coisas sem peso de eternidade, coisas às vezes com a motivação errada, com a intenção errada. Como as nossas obras ficarão diante do fogo da presença do Senhor? Então é algo que nós devemos avaliar, queridos, como estamos edificando a nossa vida aqui na terra. Amém? Vocês estão aqui? Amém. Amém. Vamos comigo lá em Hebreus, no capítulo 10. Hebreus 10, 19. Depois do escritor aos Hebreus ter explicado tudo sobre o que significou o sacrifício de Cristo para nós, ele chega no capítulo 10 e ele vem para o ápice, não é? E ele diz: sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo. E tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque quem fez a promessa é fiel.
e consideremos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas, pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Então, olha, ele vai falando, nós podemos hoje nos aproximar de Deus, por causa do sacrifício de Jesus por nós. Hoje nós temos livre acesso a Ele, nós podemos ter comunhão com Ele. Então, não desvalorizem isso, não desvalorizem tamanha salvação, não desvalorizem tão grande sacrifício de amor dEle por nós. Aí ele começa a dizer, não deixe de considerar uns aos outros, não deixe de permanecer firme na sua confissão de fé. E ele diz, olha, não deixe de congregar. Amém? Não deixe de se reunir como igreja, isso é muito importante, para que vocês possam estar incentivando uns aos outros. E aí no capítulo seguinte ele diz, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Amados, deixa eu te falar, nós estamos vivendo aqui na terra, ainda somos seres humanos, não viramos anjo, ainda não temos um corpo glorificado. E pode ser que na trajetória você peque, mas deixa eu te dizer, na vida do crente, pecado deveria ser um acidente. Na vida do crente, o pecado deveria ser um acidente, não uma prática deliberada. Crente não pode morar junto. Crente tem que casar. Se o fogo está muito grande, não está aguentando, separa um pouquinho, até ter condições de casar. E casa depois. Ou casa rápido, igual Zaira. 2 meses ela casou. Crente não pode, amados, ficar vendo pornografia na internet. Nem em lugar nenhum. Crente não pode adulterar. Aleluia. Eu sei que a gente está no mês em que se comemora o orgulho gay. Mas o homossexualismo, à luz da Bíblia, também é pecado. Não posso abrir mão dos meus valores. Eu posso te respeitar e sempre te respeitarei. Talvez você esteja aqui, eu nem sei, você vive nessa condição. Talvez você não seja casado. E a gente está aqui para te amar, para te respeitar. Mas nunca vamos abrir mão dos nossos valores. Nunca vamos abrir mão daquilo que a palavra fala que é correto. Deus é santo. O objetivo dele é restaurar tudo ao original. Você não vai morar no céu a sua vida inteira, eterna. Apocalipse 21 termina com os céus descendo para a terra. Essa terra sendo destruída e novos céus e nova terra sendo criados. É por isso que bem lá no seu íntimo, dentro de você, você não fica tão feliz assim com a ideia de morar no céu a vida inteira. Porque Deus fez você para na eternidade viver numa nova terra. Aqui com Ele. Em que a Jerusalém celestial vai descer. O tabernáculo de Deus estará entre os homens. E Ele será o nosso Senhor. Ele reinará sobre as nossas vidas. É essa a visão de Deus desde que Adão pecou. Porque foi assim que Ele fez para as coisas serem, para o homem viver aqui na terra, em santidade, a imagem e semelhança dele. Satanás interferiu, o pecado parecia que tinha acabado com tudo, mas Deus já fez um plano de restauração. E quando Deus restaura, Ele faz muito melhor. É uma característica de Deus, é que quando Ele restaura, Ele faz muito melhor. Então, o final que está proposto para nós é muito melhor do que o próprio início, que Deus fez tão perfeito. Mas a Bíblia fala que João olhou e viu novos céus e nova terra. E era tudo tão maravilhoso e perfeito.
E é lá, é nesse lugar que Deus projetou a mim e a você para vivermos. Um lugar perfeito, com um Deus perfeito. E nós estaremos com corpos glorificados, perfeitos. E sabe, queridos, diferente do Éden, que a serpente entrou, na nova terra, a serpente não vai entrar. Na nova terra, Satanás não estará. Ele já vai estar preso, um lago de fogo e enxofre. Mas deixa eu te dizer, quem aqui na terra, nesse tempo de 80, 90, 100 anos, não deixou Deus mudar a natureza e continuou vivendo uma vida segundo a natureza do diabo, também não vai poder entrar nessa cidade. É uma questão de amor de Deus. É uma questão de proteção de Deus pela restauração dele. A serpente não estará. O diabo estará no lago de fogo. Mas todos aqueles que não permitiram que a sua natureza fosse regenerada pelo sangue do Cordeiro, também não entrarão. Porque o Senhor não vai permitir nenhum risco de uma outra serpente nesse lugar. Então, o tempo de nos ajustarmos é hoje. O tempo de alinharmos o nosso coração é hoje. E ele diz aqui no versículo 26, porque se vivermos deliberadamente em pecado, o que é viver deliberadamente em pecado? Viver uma vida de pecado. Fazendo coisa errada, mesmo sendo crente, mesmo sendo cristão. Já não resta sacrifício pelos pecados. Ou seja, não tem mais como Jesus vir sacrificar de novo por alguém que conheceu tudo e continua querendo viver em pecado. Mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente, prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Ora, se aqueles que rejeitam a lei de Moisés morrem sem misericórdia, mediante a palavra de acusação de 2 ou 3 testemunhas, julgai vós. Quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Sabe, queridos, como eu falei no início, essa palavra não é para te trazer condenação. E talvez você chegou aqui, você tenha pisado na bola até antes de chegar aqui, mas é por isso que existe algo chamado arrependimento. Esse é o momento, essa é a hora de se arrepender. A Bíblia fala que se nós nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados e pedirmos perdão, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar de toda injustiça pelo sangue de Cristo. E a graça dele te capacita a prosseguir sem pecar, a prosseguir vivendo uma vida santa. E você levanta a cabeça e avança correndo a carreira que Deus tem para você. Deixa eu te falar, existe graça para viver a vontade de Deus, existe graça para ser quem Deus chamou para ser, existe graça para sair ao redor dessa montanha. O povo do deserto, queridos, ficou 40 anos rodando ao redor de uma montanha. Não queira mais ficar 40, 80, 100 anos rodando ao redor de uma mesma montanha, de uma pedra de tropeço na sua vida, quando existe graça para te capacitar a sair disso. E eu falo de pecado, sim, mas eu também falo de coisas pequenas, de pequenas raposas, de pequenas pedras que ficam te impedindo de avançar. Contudo se magoa, contudo guarda rancor. Isso é uma montanha que você está rodando em volta dela. Deixa eu te falar, não vale a pena. Existe uma eternidade esperando você. Existe um Deus que estará diante de você e o desejo do coração dele é te galardoar ao máximo. Venha, filho, entre nessa nova terra e venha reinar comigo. Venha assumir lugares de autoridade junto comigo. Aleluia! Aleluia! Diga assim, hoje eu saio de perto dessa montanha. Aleluia!
Quanta gente, amados, com mimimi, com vitimismo. Não vou para a igreja hoje não. Não vai por quê? Para ver se alguém sente minha falta. Para ver se alguém me liga. Para ver se o pastor Paulo sente minha falta. Gente, não é tempo mais para isso não. Tem uma eternidade te esperando, meu amado. Pega seu bastão e vai correr sua carreira. Para de dar trabalho e vai ter trabalho. Porque eu vou te dizer, gente, tem trabalho. Tem trabalho. Sabe por que tem gente sobrecarregada no corpo de Cristo? Porque tem membro que não está fazendo nada. Tu já pensou um corpo? Mara, esses dias, deu um jeito no pé. Pastor Miro também, um dia desses deu. Não sobrecarrega a outra perna? Porque uma parou ali. Sobrecarrega, a outra ficou sobrecarregada. Porque tem uma ali que não está funcionando. Se você é um membro do corpo de Cristo que não está funcionando, você está sobrecarregando os outros membros. É hora de sair dessa paralisia no nome de Jesus. Aleluia! Tem muita coisa para você fazer, acredite. Olha para o seu irmão e fala, meu filho, tem muita coisa para você fazer. Aleluia! Glória, glória, glória. Aí já está terminando, o grupo de louvor já pode vir. Aleluia. Pode juntar os cultos. Abre em Apocalipse 21. Diz assim: então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque a antiga ordem está encerrada. E aquele que está assentado no trono afirmou: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou-me ainda: tudo está feito, tudo está realizado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A todos quanto tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água de vida. O vencedor, diga, está falando comigo, herdará todas essas bênçãos. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Diga, está falando comigo, eu sou o vencedor. Eu venço cada tentação que se levanta contra a minha vida. Eu venço cada montanha que tenta me parar. Eu venço cada empecilho e eu vou avançar naquilo que Deus tem para mim. Essa é uma tarde de decisão. Você lembra disso? Tinha isso antigamente, quando era adolescente, né? A tarde da decisão. Essa é uma tarde de decisão na tua vida. De decidir ter uma mudança. Arrependimento. Uma tarde de virada. De dizer: Senhor, é hoje. Eu quero mudar. Me ajuda, Espírito Santo, nesse processo. Eu quero avançar. Eu quero abrir mão de todo o peso, de todo pecado, de tudo que não te agrada. Eu quero avançar para uma vida nova. Eu sou esse aqui, eu sou esse vencedor. E eu vou herdar todas essas bênçãos. Eu vou herdar essa nova terra. Eu estarei lá reinando com o meu Senhor. Amém. Você pode ficar de pé nessa hora. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia fala lá em Provérbios 23, 28. Se puder colocar aqui, para eu não ter que abrir. Provérbios 28, no versículo 13. Na King James. Diz assim: quem camufla
suas faltas, ou seja, quem esconde as suas falhas, jamais alcançará o sucesso. Mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Essa é uma tarde de compaixão, essa é uma tarde em que Deus quer te cobrir com a compaixão dele e dizer: filho, filha, eu estou aqui com você, vamos em frente. Ele só precisa que nós confessemos e abandonemos. Arrependimento, uma decisão. E no momento em que você fizer isso, a graça de Deus pega junto contigo. Ele está fazendo novas todas as coisas nas nossas vidas. Amém? Feche seus olhos, eu pedi ao louvor essa música e nós vamos cantar. Pode baixar as luzes. Eu quero que você fique à vontade, tenha o seu momento com Deus, tenha a sua oração com Ele, faça a sua avaliação da sua própria vida, esquece a pessoa que está do seu lado. Pai, obrigado pela Tua palavra nessa tarde. Senhor, nós nos avaliamos e nós queremos pedir perdão ao Senhor, Pai, por todo o peso, por todo o pecado. Essa é uma tarde de arrependimento. Essa é uma tarde de olhos do entendimento sendo iluminados. Que nessa hora o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, para que possamos enxergar a grandeza daquilo que o Senhor tem para nós e ver quão pequeno é tudo aquilo que nos separa do Senhor. Nós decidimos rejeitar todo o peso, todo o pecado, tudo que não vem de Ti. Nos arrependemos nessa tarde e decidimos que vamos avançar, vamos correr a carreira que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus, aleluia. Ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. E eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. E eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. E eu quero voltar ao primeiro
Existe uma unção do Espírito Santo nessa hora. Que está nos levando a nos arrepender, de pesos, de coisas que foram entrando ao longo da caminhada, da jornada, pecados, intenções, motivações erradas. Esse é o momento em que o Espírito Santo está trabalhando dentro de você. Obrigada, Senhor, por olhos do entendimento iluminados. Queremos, Pai, queremos nos alinhar, voltar à rota, reconstruir, sabe, queridos? Essa palavra é muito forte nessa música. E para alguns aqui é um tempo de reconstrução. Às vezes você nem está vivendo em pecado, mas tem coisas que foram entrando ao longo da jornada e que Deus quer derrubar nessa tarde e dizer: filho, é tempo de reconstruir, é tempo de fazer do meu jeito, é tempo de realinhar essa rota. Obrigada, Pai, porque o Senhor está fazendo novas todas as coisas. Nós cremos, Pai, em um tempo novo, em caminhos alinhados, caminhos aplainados. Obrigada pela Tua graça que nos capacita, pelo Teu Espírito que nos ajuda a avançarmos com o Senhor, a cumprir o propósito, a cumprir os Teus planos para nós e a abandonar tudo aquilo que não vem do Senhor. Obrigada, Senhor, pelo Teu fogo, pelo fogo da Tua presença, purificando os nossos corações nessa tarde, tirando tudo aquilo que não vem do Senhor, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua compaixão, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas. E nós declaramos que nós somos vencedores. Ao vencedor, o Senhor dará a coroa da vida. Ao vencedor serão dadas todas as bênçãos da nova terra. E nós declaramos que nós somos esses. Nós somos daqueles que perseveram em Te obedecer, em Te amar e Te servir com inteireza de coração, Pai. Com inteireza de coração. Toda motivação errada cai por terra. Toda intenção errada cai por terra. Todo orgulho cai por terra. Porque o Senhor quer o nosso coração por inteiro. Por inteiro. E nós decidimos que vamos Te servir com inteireza de coração, Pai. No nome de Jesus. Obrigada por tudo que o Senhor fez nessa tarde. Nós cremos, Pai, que foi uma tarde, é uma tarde de mudança, de decisões nas nossas vidas.